Bom dia, queridos leitores, meus amigos, meus irmãos. Como sempre, vamos iniciar agradecendo a Deus por mais esse dia. A gente tem ouvido muito falar que nós estamos todos no mesmo barco. Então vamos pensar um pouco nessa metáfora. Vamos hoje refletir sobre ela. Se a gente imaginar que a humanidade inteira é uma só, então nós sim, estamos todos no mesmo barco, porque podemos entender esse barco como o nosso planeta que contém toda a humanidade. Existe essa vertente, essa versão, e existem pessoas que entendem que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos em barcos diferentes, na mesma tempestade, o que não deixa de ser uma verdade também, né? Porque cada um é responsável por si, e então cada um é responsável por conduzir o seu barco de forma que ele chegue lá na frente ou vença essa tempestade da melhor forma e consiga sobreviver. Isso não é nenhuma mentira. Só que, se a gente pensar que cada um está vivendo no seu barco, os barcos são individuais, a gente gera o quê? A gente gera um sentimento de segregação. Porque se eu estou num barco e o meu irmão está no outro, vai ficar muito difícil do meu barco eu chegar lá e ajudar ele. Porque a gente não tem como pular de um barco para outro. Se a gente pula de um barco para outro e a gente está sozinho dentro de um barco, pula de um barco para outro, nosso barco fica à deriva e corre o risco de naufragar. Então essa é uma visão que, pelo que eu entendo, um pouco separatista demais. Nós nos colocamos em cada um em seu próprio barco. Cada um, então, é sim responsável por si, mas cada um só vai poder direcionar o seu próprio barco, que é correto, mas fica impedido de compartilhar e de tentar ajudar o seu irmão. E eu acho que nós vivemos um momento em que o que se requer é justamente a união, não a segregação. A gente não está aqui para cada um remar sozinho. Se nós fazemos parte da mesma humanidade, que é esse imenso barco que é o nosso planeta, nessa humanidade, nesse barco, é só a gente pensar que existem pessoas de vários tipos, existem vários compartimentos, as funções são divididas. Então, dentro desse barco tem um capitão, existem aqueles que são encarregados de conduzir um barco, porque, gente, ninguém conduz um barco sozinho. Então, se a gente falar que cada um está no seu barco individual, dentro de uma tempestade, sozinho, é muito complicado. Porque a não ser que aquele barquinho seja um barquinho a remo, que rapidamente vai naufragar numa tempestade. Vem uma onda de 40 metros e vai virar esse barquinho. Então, é muito difícil cada um sozinho conseguir conduzir um barco. Acho que isso é meio, assim, ilusório, na minha opinião. Então, se a gente imaginar isso num barco que engloba toda a humanidade, no qual todas as pessoas estão inseridas, cada uma com a sua função, e aquelas, inclusive, que não têm função nenhuma, vamos imaginar um cruzeiro, um barco de cruzeiro. Nesse barco de cruzeiro, existem pessoas, existe o capitão, como eu falei antes, existe toda a equipe encarregada de fazer o barco funcionar. Tem gente que trabalha nas máquinas, tem gente que trabalha na ponte no comando, tem gente que trabalha na cozinha, porque todo mundo precisa se alimentar, tem pessoas que trabalham na parte recreativa, tem pessoas na área médica, tem até um departamento jurídico, porque se houver algum conflito, tem que ter alguém que, inclusive, faz casamento dentro do barco, né, que tem essa autoridade. E existem aqueles que estão ali, digamos assim, a passeio, ou que não fazem parte da tripulação. Então, um barco, ele contém pessoas dos mais variados matizes, pessoas que estão ali exercendo funções variadas. Na hora que existe um perigo, que vem uma tempestade, digamos assim, todos aqueles que estão naquele barco, o que eles fazem? Cada um dá o melhor de si para poder fazer com que aquele barco ultrapasse a tempestade e salve a todos. Só que a reação das pessoas dentro desse barco não é a mesma. Uns vão fazer o quê? Se vem uma tempestade, uns vão se atirar ao mar, porque vão se desesperar. Outros vão tentar passar por cima do seu irmão para poder pegar um bote salva-vidas, se salvar e empurrar o outro para lá. Outros vão tentar ajudar todo mundo a conseguir sair juntos. Outros vão tentar consertar o barco. Outros vão tentar socorrer os feridos. Outros
não vão fazer nada, vão ficar parados olhando, ficando assim meio abobados. Cada um vai ter uma reação diferente. E o fracasso ou o sucesso da travessia desse barco vai depender do somatório dos esforços de cada um. Porque quem quiser ficar sozinho, pega um bote salva-vidas escondido e vai embora. E larga os seus irmãos para trás. Porque é isso que se faz sozinho num barco. Sozinho num barco está se vendo somente a sua própria segurança. Claro que cada um tem que pensar em si, mas cada um pensar em si não significa abandonar o seu próximo. Então, se só tem uma vaga no barco e é a minha vez de entrar naquele barco, eu entro naquele barco, porque chegou a minha vez de entrar ali no bote salva-vidas. Se foi a minha vez, se o capitão ou alguém disse, olha, é a sua vez de entrar no barco, eu estava aguardando a minha vez, é porque aquela é a minha vez. Lá em cima, o plano superior a mim decidiu que a minha vez é aquela. E se não for a minha vez, eu não vou entrar no barco. Agora, para que o barco chegue em segurança lá na frente, que ele vença essa tempestade, é preciso o esforço de todos. Porque se cada um está num barquinho separado, essa frota se desfaz. Porque uns vão chegar e outros não vão. E aí os que ficaram para trás? Cada um por si? A gente está vivendo a época do cada um por si? Não deveria. Nós deveríamos estar vivendo uma época de união. De fazer com que o barco que contém toda a nossa humanidade chegue lá junto. Ainda que alguns nessa trajetória pensem de forma diferente ou queiram adotar caminhos diferentes. Isso sim é individual. O que é individual é a forma como cada um vai se comportar dentro daquele barco. Mas se a gente se coloca isolado, cada um no seu barquinho, a gente acaba com uma coisa que é fundamental para nós, que é a empatia. A gente não tem empatia, a gente não consegue se colocar no outro que está sofrendo, que vai sofrer sozinho, que não sabe conduzir, que não sabe como agir, e aí fica por isso mesmo, importante sou eu me salvar. A gente acaba com o sentimento de fraternidade, de solidariedade, a gente acaba com a amorosidade. Essa é a visão que eu tenho de tudo isso. Então, quando se diz que a gente está no mesmo barco, não significa que nós estamos todos atados à mesma situação, sim, mas não ao mesmo sucesso ou não, ao mesmo resultado, certo? Uns vão se salvar, outros não vão. Isso é que vai diferenciar cada um. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer. É que cada um imagine, pense, reflita nessa metáfora da forma como entende, como acha que é. Se nós estamos vivendo, cada um no seu barquinho, dentro de uma tempestade, isolados, ou se nós estamos num grande barco chamado humanidade, que depende, para chegar lá na frente, do esforço conjunto de cada um de nós. De minha parte, eu entendo que nós estamos sim no mesmo barco. E se cada um fizer contribuir com a sua melhora, com a sua transformação, com a sua reforma interior, nós vamos dando condições a esse barco de juntos chegar lá no seu destino em segurança. E aqueles que não pensam dessa forma, infelizmente, são aqueles que vão ficar para trás, são aqueles que vão se atirar, são aqueles que vão cair, são aqueles que vão pegar um barquinho para poder fugir da situação e esse barquinho vai naufragar, porque é assim que as coisas acontecem. Não é todo mundo, ninguém reage da mesma forma, as pessoas são diferentes, cada uma assim está num estágio de maturidade diferente. Então eu penso que nós estamos no mesmo barco. E se nós estamos no mesmo barco, vamos dar cada um de nós o seu melhor, sem olhar para o outro, ou seja, sem julgar, sem criticar o que o outro está fazendo. Se o outro acha que ele tem que se jogar da morada do barco, a gente pode até dizer, poxa, não faz isso não, você corre o risco de não sobreviver. Mas se ele acha que é isso que é o melhor, a gente tem que respeitar. Nós precisamos respeitar a forma como cada um se conduz diante da vida. Nós podemos sim dar o nosso exemplo, ou tentar conversar, ou tentar dar um conselho, mas a gente não pode interferir na escolha de cada um, porque cada um é livre para se conduzir da forma como achar que deve. Nós temos que respeitar sim, mas também, por outro lado, respeito é uma coisa, mas a gente também tem que ajudar aqueles que precisam de ajuda. Então eu acho que a gente simplesmente chegar, deixar o outro que está num barquinho e que não sabe conduzir o seu barco, ou que não tem condição, ou que é mais fraco, a gente deixar com que esse padeça, isso para mim é uma visão muito pouco amorosa, é uma atitude muito pouco amorosa. Então eu acho realmente que nós estamos todos no mesmo barco e eu
né? Chamo vocês, convido vocês a cada um refletir nessa questão de se estamos ou não no mesmo barco, ou se cada um está isolado no seu barquinho na mesma tempestade. A tempestade é a mesma para todo mundo. Seja um barco grande, seja um barco pequeno. É a mesma. Mas como vamos sair? Como vamos vencer essa tempestade? Cada um por si, fazendo por si, tentando remar sozinho, ou juntos, todos juntos nos ajudando, ajudando a nós mesmos, ajudando o nosso próximo, para que consigamos chegar lá na frente, olhar para trás e dizer, nossa, nós nos unimos e nós vencemos mais essa tempestade, porque muitas já vieram e muitas ainda virão. E quanto mais a gente dá as mãos, quanto mais a gente soma esforços, mais a gente vence tudo isso. Então vamos pensar, vamos refletir e que cada um realmente tome, entenda essa metáfora, interprete essa metáfora ou entenda para si e traga para a sua vida aquilo que entende que é o melhor e a forma como entende, que vai se conduzir e ajudando o próximo, ajudando o outro, ajudando apenas a si mesmo. Beijo a todos e muito obrigada.